A hipótese de Adolf Hitler e os nazistas terem vencido a Segunda Guerra Mundial é uma questão frequentemente discutida em cenários hipotéticos e obras de ficção alternativa. No entanto, é importante notar que essa vitória nazista teria mudado drasticamente o curso da história mundial. Se Hitler tivesse vencido a guerra, é provável que a Alemanha nazista tivesse se expandido ainda mais, estabelecendo um domínio sobre a maior parte da Europa e possivelmente além. O regime nazista tinha uma visão de superioridade racial ariana e buscava eliminar ou subjugar outras raças consideradas inferiores, como judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência. Isso teria resultado em genocídios em larga escala e uma violação sistemática dos direitos humanos. Além disso, a ideologia nazista também buscava uma hegemonia política e econômica global. Isso poderia ter levado a uma intensificação da Guerra Fria entre a Alemanha e a União Soviética, pois ambos os regimes tinham ambições expansionistas. Poderíamos ter visto uma divisão ainda maior do mundo em blocos ideológicos opostos. É difícil prever com precisão como seria o mundo se Hitler tivesse vencido a guerra, mas é certo que teria sido um período sombrio, com repressão, violência e intolerância generalizadas. Felizmente, a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial ajudou a estabelecer um mundo mais pacífico e a promover valores como democracia, direitos humanos e cooperação internacional. Se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, os países ocupados por eles teriam enfrentado uma situação extremamente difícil. Durante a guerra, os nazistas impuseram um regime de ocupação brutal, caracterizado por repressão, violência e exploração. Os países ocupados, como a França, a Bélgica, a Holanda, a Polônia e outros, teriam sido incorporados ao Terceiro Reich alemão como territórios subjugados. O regime nazista teria estabelecido governos fantoches, que eram controlados por líderes locais colaboracionistas, mas sujeitos à autoridade alemã. Esses países teriam perdido sua soberania e autonomia, com suas instituições políticas, legais e culturais sendo suprimidas ou substituídas pela ideologia nazista. Os nazistas implementaram políticas de germanização, forçando a assimilação cultural e linguística dos povos ocupados ao domínio alemão. Além disso, os nazistas explorariam economicamente os países ocupados, confiscando recursos naturais, impondo altos tributos e requisitando mão de obra para a indústria alemã. A população local seria submetida a trabalhos forçados e condições de vida precárias. Aqueles considerados indesejáveis pelos nazistas, como judeus, ciganos e outros grupos minoritários, enfrentariam perseguição e genocídio em larga escala. Os campos de concentração e extermínio nazistas, onde milhões de pessoas foram assassinadas, teriam um papel central nesse sistema de opressão. Em resumo, a ocupação nazista teria resultado em um período de opressão, exploração e violência generalizadas nos países conquistados. Felizmente, a derrota dos nazistas pelos aliados ajudou a libertar essas nações e a restaurar sua soberania e liberdade. As consequências a longo prazo da ocupação nazista nos países conquistados foram significativas e variadas. Aqui estão algumas das principais consequências. Reconstrução e recuperação. Após a libertação da ocupação nazista, os países conquistados enfrentaram enormes desafios de reconstrução física, econômica e social. A infraestrutura havia sido danificada, a economia estava em ruínas e a população estava traumatizada. Esforços intensivos foram necessários para reconstruir as cidades, restaurar a economia e apoiar os sobreviventes. Julgamentos e punição de criminosos de guerra. Após a guerra, ocorreram julgamentos significativos para responsabilizar os criminosos de guerra nazistas. O Tribunal de Nuremberg, por exemplo, processou líderes e oficiais nazistas por seus crimes contra a humanidade. Esse processo ajudou a estabelecer precedentes legais e a promover a responsabilização por atrocidades em nível internacional.
Processo de desnazificação. Muitos países conquistados implementaram o processo de desnazificação, que visava remover a influência nazista da sociedade, do governo, das instituições e da cultura. Esse processo envolveu investigação, julgamento e remoção de membros do Partido Nazista e colaboradores do regime. Também houve esforços para educar as gerações futuras sobre os horrores do nazismo e promover valores democráticos. Reconstrução política e estabelecimento de democracias. Em vários países conquistados pela ocupação nazista passaram por um processo de reconstrução política e estabelecimento de sistemas democráticos. A Alemanha Ocidental, por exemplo, se transformou em uma democracia estável após a ocupação, enquanto a Polônia e outros países do leste europeu enfrentaram desafios na construção de instituições democráticas devido à influência soviética. Impacto na memória coletiva. A ocupação nazista deixou uma marca indelével na memória coletiva dos países conquistados. O trauma, as perdas humanas e as atrocidades cometidas durante esse período continuam a ser lembrados e estudados até hoje. Monumentos, museus e memoriais foram erguidos para preservar a memória das vítimas e educar as gerações futuras sobre os horrores do nazismo. Em suma, as consequências a longo prazo da ocupação nazista incluíram a reconstrução física e econômica, a busca por justiça, a promoção da democracia, a desnazificação e o impacto duradouro na memória coletiva dos países conquistados. A ocupação nazista foi um período sombrio da história que moldou significativamente o destino dessas nações. O processo de desnazificação foi implementado de maneiras diferentes nos países conquistados pela ocupação nazista. A abordagem e a extensão da desnazificação variaram dependendo do país e das circunstâncias específicas. Aqui estão alguns aspectos e medidas comuns desse processo. Investigação e identificação de membros do Partido Nazista. Foi realizada uma investigação minuciosa para identificar e registrar os membros do Partido Nazista e colaboradores do regime. Listas de membros do partido foram compiladas, e os envolvidos em crimes de guerra ou em atividades nazistas eram identificados. Remoção de nazistas de cargos de poder. Os nazistas e colaboradores identificados eram removidos de cargos de poder e influência em várias esferas da sociedade, incluindo governo, administração pública, educação, mídia, indústria e outros setores. Isso visava evitar que eles continuassem a promover a ideologia nazista e exercer influência sobre a reconstrução do país. Julgamentos e punição de criminosos de guerra. Os principais responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade foram levados a julgamento e punidos por suas ações. O Tribunal de Nuremberg, estabelecido pelos aliados, foi um dos principais tribunais para julgar líderes nazistas. Além disso, muitos países conquistados também realizaram seus próprios julgamentos para responsabilizar os envolvidos em crimes nazistas. Programas de reeducação e reabilitação. Para combater a influência persistente do nazismo, programas de reeducação e reabilitação foram implementados. Esforços foram feitos para educar a população sobre os horrores do regime nazista, promover valores democráticos, incentivar a tolerância e reforçar a importância dos direitos humanos. Reformas legais e institucionais. Para garantir que as estruturas legais e institucionais não continuassem a promover a ideologia nazista, foram realizadas reformas. Novas leis e regulamentos foram estabelecidos para banir o partido nazista, proibir a propaganda nazista, proteger os direitos humanos e promover a democracia. Colaboração com aliados e organizações internacionais. Os países conquistados muitas vezes receberam apoio e orientação dos aliados e de organizações internacionais, como as Nações Unidas, para implementar o processo de desnazificação. Essa colaboração ajudou a estabelecer padrões e diretrizes para o processo em diferentes países. É importante ressaltar que a desnazificação não foi um processo perfeito e enfrentou desafios em muitos aspectos.
Alguns nazistas conseguiram escapar da punição ou encontraram maneiras de se reintegrar à sociedade. No entanto, o processo de desnazificação foi um esforço significativo para confrontar o legado do nazismo e promover a reconstrução moral e política dos países conquistados pela ocupação nazista.